O setor de entretenimento não é alheio a segredos, dramas, controvérsias e encobrimentos. Johnny Depp, uma das figuras mais intrigantes e bem-sucedidas de Hollywood, não é exceção. Desde seus papéis icônicos até sua vida pessoal barulhenta, Depp cativou o público e provocou debates intensos com espetáculos públicos. O mais chocante de todos eles foram as revelações feitas por seu amigo mais íntimo, que assumiu o banco das testemunhas para revelar o lado oculto da vida do ator. Junte-se a mim enquanto eu me aprofundo nos segredos obscuros de Johnny Depp. O lado sombrio de Johnny Depp. Em maio de 2016, Amber Heard pediu o divórcio de Johnny Depp, alegando diferenças que não podiam ser reconciliadas. Os choques se intensificaram quando Heard obteve uma ordem de restrição temporária contra Depp, alegando que ele havia sido fisicamente abusivo durante todo o relacionamento. As alegações de Heard mostravam um casamento volátil marcado pela violência, acusações que Depp negou veementemente. O processo de divórcio foi finalizado em janeiro de 2017, com Depp concordando com um acordo de os 7 milhões de dólares, que Heard se comprometeu a doar para instituições de caridade. O drama entre Johnny Depp e Amber Heard teve uma reviravolta dramática em dezembro de 2018, quando Heard publicou um artigo de opinião no The Washington Post. No artigo, ela descreveu suas experiências com má conduta doméstica e, embora não tenha mencionado Depp pelo nome, as implicações eram inconfundíveis. Depp respondeu entrando com um processo de difamação de os 50 milhões dólares contra Heard, em 2019, alegando que o artigo havia prejudicado gravemente sua reputação e carreira. Embora as alegações de Heard tenham chocado a mídia, o apoio de sua melhor amiga, Ayo Tillet-Wright, acrescentou uma dimensão convincente à narrativa. Wright, um renomado fotógrafo e ativista, compartilhava um vínculo estreito com Heard, tendo morado com o casal em sua casa de hóspedes. Essa proximidade permitiu que Wright testemunhasse a dinâmica do relacionamento deles em primeira mão. Quando Heard confidenciou a Wright sobre a suposta má conduta, Wright não hesitou em ficar ao lado dela. A publicação do blog de Wright no Refinery 29 detalhou os incidentes horríveis que Heard descreveu, desde chutes e socos até agressões totais que deixaram Heard maltratada e ensanguentada com tufos de cabelo no chão. À medida que as alegações de má conduta aumentaram, os detalhes compartilhados por Wright pintaram um quadro perturbador do casamento de Amber Heard. Wright contou uma série de incidentes, cujos relatos começaram com um chute em um avião particular. Heard descreveu ter sido empurrada, socada e, em uma ocasião, submetida a uma agressão aterrorizante em dezembro, quando acordou e encontrou seu travesseiro manchado de sangue. O julgamento por difamação teve início em 11 de abril de 2022, no condado de Fairfax, Virgínia, atraindo intenso escrutínio da mídia e interesse público. A equipe jurídica de Depp argumentou que Heard havia fabricado suas alegações para avançar em sua carreira, afirmando que o artigo fazia referências implícitas a ele, apesar de não citá-lo diretamente. A equipe de Depp apresentou gravações de áudio e depoimentos de testemunhas para apoiar seu caso. Eles alegaram que Heard encenou ferimentos e instigou a violência contra Depp, pintando-a como a verdadeira opressora no relacionamento. Por outro lado, os advogados de Heard alegaram que Depp havia sido violento com ela física e intimamente, atribuindo seu comportamento ao uso indevido de substâncias. Eles argumentaram que seu artigo de opinião estava protegido pela primeira emenda e apresentou provas do suposto comportamento abusivo de Depp. Enquanto Wright, amigo de Amber Heard, a apoiou e a defendeu no tribunal, Johnny Depp também chamou um amigo próximo para depor. Isaac Baruch expressou suas opiniões e relatos relacionados às acusações. O artista, conhecido por sua personalidade vibrante, tem sido uma presença constante na vida de Johnny Depp há décadas. A amizade entre eles começou na Flórida, na década de 1980, quando ambos estavam perseguindo seus sonhos. Quando a carreira de Depp disparou, ele não se esqueceu de suas raízes ou dos amigos que o apoiaram. Baruch era um desses amigos, e a generosidade de Depp não tinha limites. Depp até ofereceu a Baruch um lugar sem aluguel para morar em uma de suas coberturas em Los Angeles. Esse acordo permitiu que Baruch se concentrasse em sua arte e, ao mesmo tempo, permanecesse próximo a Depp, proporcionando um ponto de vista único sobre a vida pessoal do ator. Quando a batalha legal entre Depp e Heard estourou, Baruch se viu em uma posição inesperada. Seu conhecimento em primeira mão das interações do casal e seu apoio inabalável a Depp o tornaram uma testemunha crucial. O depoimento de Baruch não foi apenas para defender seu amigo. Foi para esclarecer as coisas e revelar a verdade como ele a via. Em seu depoimento, Baruch relatou várias ocasiões em que testemunhou interações entre Depp e Heard. Ele descreveu um relacionamento repleto de discussões intensas e volatilidade emocional. No entanto, Baruch foi categórico ao afirmar que nunca viu Depp agir violentamente com Heard. Baruch descreveu um encontro com Heard
em maio de 2016, logo após uma suposta briga com Depp. Ele testemunhou que viu Heard no corredor do prédio que compartilhavam e não observou nenhum ferimento visível no rosto dela. Esse relato contradizia suas alegações de maus tratos, pois sua descrição não correspondia a Heard, machucada e maltratada, que apareceu em público alguns dias depois. Baruch ficou chocado com as alegações, pois não havia observado nenhum sinal de maus tratos em Heard nos dias seguintes ao suposto incidente. Sua descrença foi agravada por seus encontros frequentes com Heard durante esse período, em que ele notou a ausência de ferimentos visíveis. Pelo relato de Baruch, parecia que ele estava insinuando que Heard não estava dizendo a verdade sobre o que aconteceu. O estado emocional de Baruch era evidente enquanto ele falava. Às vezes, ele ficava visivelmente emocionado, enxugando os olhos com um lenço enquanto expressava sua frustração e tristeza com a situação. Ele lamentou o impacto que as alegações tiveram em sua vida, compartilhando como o estresse afetou sua capacidade de pintar, uma paixão que ele havia abandonado por anos. Baruch enfatizou seu desejo de que Depp e Heard se curem e sigam em frente, destacando as consequências de longo alcance da mentira maliciosa. Ele descreveu Depp como uma alma gentil, alguém que só lhe demonstrou bondade e generosidade ao longo de sua amizade de longa data. Baruch pintou um quadro de um homem que era muito diferente da imagem violenta retratada na mídia. Em meio ao turbilhão de acusações e batalhas judiciais, surgiu uma surpreendente voz de apoio. A ex-mulher de Johnny Depp, Vanessa Paradis. Conhecida por sua ilustre carreira como cantora e atriz francesa, Vanessa Paradis deu um passo à frente para defender Depp, oferecendo sua perspectiva sobre a situação. Paradis se apresentou como uma defensora leal de Depp, oferecendo opiniões que contrastavam muito com as acusações. Paradis descreveu Depp como uma pessoa e pai gentil, atencioso, generoso e não violento. Um retrato que desafiou a narrativa construída pelas acusações. Em uma declaração por escrito, enfatizou que ele nunca foi violento ou abusivo durante os 14 anos em que estiveram juntos. Ela negou categoricamente as alegações de violência doméstica, classificando-as como fatos falsos, que foram usados para prejudicar a carreira de Depp. Suas palavras tiveram mais peso, porque ela era alguém que havia compartilhado a vida com Depp, criado seus filhos juntos e testemunhado suas interações com as pessoas ao seu redor. Ao longo de seu relacionamento, Paradis observou as interações de Depp nos sets de filmagem, onde ele era adorado por atores, diretores e membros da equipe. Ela o descreveu como humilde e respeitoso, qualidades que o tornaram querido por aqueles com quem trabalhava. Ela explicou que ele era um homem adorado por seus colegas, alguém que não era apenas um ator talentoso, mas também um colega atencioso. Essas imagens de Depp, uma figura adorada na indústria cinematográfica e um perpetrador de violência e maus tratos, não pareciam se encaixar. A defesa que Paradis fez de Depp não foi apenas para negar as alegações, mas também para destacar a angústia e os danos que elas haviam causado. Ela expressou sua frustração com as declarações ultrajantes que haviam sido feitas, observando como elas haviam afetado a carreira e a vida pessoal de Depp. Para Paradis, as alegações não eram apenas um ataque a Depp, mas uma distorção da verdade que ela conhecia há mais de 2 décadas. Suas palavras foram apresentadas como parte das provas nos processos de difamação que Depp moveu contra Amber Heard, com o objetivo de limpar seu nome e contestar as acusações que afetaram gravemente sua carreira. Sua defesa de Depp não foi feita por uma única voz. Outras pessoas do passado do ator, como Winona Ryder, juntaram-se à narrativa para falar a seu favor. Winona Ryder, uma atriz célebre conhecida por seus papéis em filmes e séries de televisão icônicos, compartilhou um capítulo profundamente pessoal e formativo de sua vida com Johnny Depp no início da década de 1990. Quando as alegações de violência doméstica contra Depp vieram à tona, Ryder foi uma das primeiras a se manifestar em defesa dele. Sua reação às alegações foi de choque e descrença, pois eram totalmente contrárias ao homem que ela havia conhecido e amado. A defesa de Depp, feita por Ryder, foi baseada em suas experiências pessoais, que ela se sentiu compelida a compartilhar à luz das graves acusações feitas contra ele. Em sua declaração, Ryder expressou seu profundo sentimento de confusão e perturbação ao ouvir as alegações feitas por Amber Heard. Ela descreveu Depp como um cara incrivelmente amoroso e extremamente carinhoso, que a protegia e a fazia se sentir segura. Ela contou como Depp nunca foi violento ou abusivo com ela, nem com ninguém que ela tenha visto. Em 1º de junho de 2022, o júri deu um veredicto que repercutiu na mídia e no público. Eles decidiram a favor de Johnny Depp, concedendo-lhe o 10 milhões de dólares em danos compensatórios e os 5 milhões de dólares em danos punitivos, posteriormente reduzidos para os 350 mil hertz, devido à lei da Virgínia.
Em outra reviravolta chocante, Amber Heard recebeu os 2 milhões em indenizações compensatórias por sua reconvenção, marcando um resultado incomum em que ambas as partes receberam indenizações. Com todo o drama jurídico e a ampla publicidade na mídia, seria de se esperar que esse fosse o período mais sombrio da vida de Depp. Surpreendentemente, ele já viveu dias piores. Momentos mais sombrios da vida de Depp. Por trás da fama de Johnny Depp, há uma história profundamente pessoal que abalou os alicerces de sua vida. Isso aconteceu em 2007, uma época em que Depp enfrentou um desafio do qual nenhuma quantidade de estrelato poderia protegê-lo: a doença súbita e grave de sua filha, Lily Rose Depp. Lily Rose, que tinha apenas 7 anos de idade na época, foi acometida por uma infecção por E. coli, com risco de vida que resultou em insuficiência renal aguda. Como pai, Depp foi lançado em uma realidade que era ao mesmo tempo aterrorizante e irreal. Os dias de Depp eram consumidos pela preocupação e pelo medo, enquanto ele observava a filha lutar pela vida na unidade de terapia intensiva do Great Ormond Street Hospital, em Londres. Profissionalmente, o impacto da doença de Lily Rose foi profundo, mas, apesar da imensa pressão, o compromisso de Depp com sua família nunca diminuiu. Ele fez questão de estar ao lado de Lily Rose o máximo possível, muitas vezes viajando de um lado para o outro entre o hospital e o set de filmagem. A aprovação com Lily Rose foi uma experiência transformadora para Depp. Nos anos que se seguiram, Depp sempre falou sobre como esse período de sua vida o mudou para sempre. Ele se refere a esse período como o mais sombrio de sua vida. Conheci a escuridão em minha vida, mas esse foi o período mais sombrio de todos. A experiência também reforçou sua crença no poder da bondade e na importância de retribuir, levando-o a fazer contribuições significativas para o hospital, que desempenhou um papel enorme na recuperação de sua filha. Ele também doou os 2 milhões de dólares como um gesto de gratidão. Após a recuperação de Lily Rose, o compromisso de Depp em retribuir ganhou novas dimensões. Ele ficou muito ciente das dificuldades enfrentadas pelas famílias que lidam com situações semelhantes e sentiu um profundo senso de responsabilidade de usar sua plataforma para fazer a diferença. Esse senso de dever era mais evidente em suas visitas a hospitais, onde ele procurava levar alegria e conforto às crianças e suas famílias que enfrentavam suas batalhas. Os pais são aqueles que estão morrendo lentamente, e poder levar um sorriso ou uma risada a essas pessoas significa tudo no mundo para mim. Vestido de Capitão Jack Sparrow, Depp surpreendia os jovens pacientes. Essas visitas, que sempre fizeram parte de sua vida, tornaram-se ainda mais significativas após a doença de sua filha. Além da doença da filha de Depp, o súbito impulso para o centro das atenções também trouxe consigo um novo conjunto de desafios para ele. Depp, que sempre foi um tanto rebelde, se viu em desacordo com a imagem que Hollywood queria projetar. As pressões da fama, aliadas ao seu desejo de se libertar do molde de galã adolescente, levaram-no a buscar conforto nas substâncias. O cenário de Hollywood do final da década de 1980 e início da década de 1990 era conhecido por suas festas e excessos, e Depp, com seu gosto por viver no limite, foi atraído para esse mundo. No entanto, à medida que o sucesso profissional de Depp atingia altos níveis, também aumentavam as pressões e expectativas que o acompanhavam. As exigências de manter uma carreira de alto nível, juntamente com o exame intenso e cuidadoso de sua vida pessoal, começaram a afetar seu bem-estar físico e mental. As mesmas qualidades que fizeram de Depp uma figura adorada em Hollywood, seu espírito rebelde, sua recusa em se conformar e seu gosto por viver a vida do seu jeito, também contribuíram para sua luta contra o uso indevido de substâncias. À medida que sua carreira prosperava, Depp se viu cada vez mais dependente do álcool e das drogas para lidar com o estresse e as exigências de seu estilo de vida. Apesar de suas dificuldades, isso não impediu Depp de apresentar atuações memoráveis, recebendo aclamação da crítica e inúmeros elogios. Sua capacidade de mergulhar em um papel e dar profundidade a seus personagens permaneceu inigualável. No entanto, as rachaduras em sua vida pessoal começaram a aparecer, com rumores de uso indevido, de substâncias e relacionamentos tumultuados, que se tornaram alimento para especulações de tabloides. O ponto de virada ocorreu em 2010, quando o relacionamento de longa data de Depp com a atriz e cantora francesa Vanessa Paradis começou a se desfazer. O casal, que tinha 2 filhos juntos, era considerado um dos pares mais estáveis de Hollywood. No entanto, as pressões da carreira de Depp e sua contínua batalha contra o vício afetaram o relacionamento, levando à separação em 2012. Depp explicou: "Foi um período muito doloroso, e eu estava mais do que provavelmente tentando me entorpecer o máximo possível." Ele disse que não tinha certeza se estava abusando de drogas na época, mas tinha certeza de que estava abusando de álcool. Depp também processou sua antiga empresa de administração, The Management Group, em 2017.
alegando fraude e má administração de suas finanças. A ação judicial revelou detalhes chocantes sobre o estilo de vida extravagante de Depp e seus hábitos de consumo, aumentando ainda mais as especulações sobre seus problemas de abuso de substâncias. Suas batalhas legais com antigos gerentes e problemas financeiros agravaram ainda mais seus desafios. A mais conhecida dessas batalhas foi a batalha legal entre Depp e Amber Heard. Os processos judiciais e a cobertura da mídia colocaram em evidência as dificuldades de Depp. As alegações de Heard incluíam afirmações sobre o consumo excessivo de álcool e drogas por parte de Depp. No julgamento contra Amber Heard, seu terapeuta relatou que Johnny Depp estava lutando contra benzodiazepínicos, estimulantes, álcool e opioides. Em 2014, Depp voltou às manchetes quando apareceu visivelmente intoxicado no Hollywood Film Awards. Durante a apresentação, sua fala arrastada e seu comportamento instável se tornaram uma sensação viral, provocando uma preocupação generalizada sobre seu bem-estar. Durante décadas, o chefe Gordon foi um dos gerentes de talentos mais queridos e respeitados do setor musical. Atualmente, ele também é a estrela e o tema do documentário Supermensch, porque ele é um mensch. Em resposta ao escrutínio, Depp fez declarações reconhecendo sua luta contra as substâncias. Ele falou francamente sobre seu uso anterior de drogas e álcool. "Sou um idiota e me envenenei por anos. Agora entendo melhor as coisas." Ele as descreveu como um meio de lidar com a dor e o estresse pessoais. "Nunca fui um viciado em cocaína ou algo assim. Sempre desprezei essa droga. Achava que era uma perda de tempo, sem sentido. Mas eu estava me envenenando com álcool e me medicando. Eu estava tentando não sentir as coisas, e isso é ridículo." Apesar dos desafios, Depp expressou o desejo de seguir em frente e se concentrar em sua carreira e bem-estar pessoal. Mas isso pode ser muito mais difícil do que ele esperava. Em 2016, a então esposa de Depp, Amber Heard, pediu o divórcio e, posteriormente, obteve uma ordem de restrição contra ele, citando alegações de violência doméstica. As alegações se intensificaram ainda mais em 2018, quando Heard publicou um artigo de opinião em que se descrevia como sobrevivente de violência doméstica e íntima. As implicações do artigo eram claras, e os danos à reputação de Depp foram imediatos e profundos. A reação do setor cinematográfico foi rápida e decisiva. Hollywood, conhecida por sua sensibilidade à percepção do público, começou a se distanciar de Depp. Estúdios e produtores, cautelosos com a possível reação negativa e a controvérsia, hesitaram em se associar ao ator. Um dos golpes mais significativos na carreira de Depp veio da Disney, o estúdio por trás da franquia de grande sucesso Piratas do Caribe. A interpretação de Depp do capitão Jack Sparrow havia se tornado a mesma da série, e seu desempenho foi um fator importante para o sucesso global. No entanto, após as alegações e o artigo de opinião, a Disney decidiu levar a franquia em uma direção diferente. O estúdio anunciou planos para reiniciar a série sem Depp no papel principal. Ainda assim, as controvérsias o seguiram, e seu envolvimento na franquia Animais Fantásticos foi recebido com reações negativas do público. Em 2020, Depp foi convidado a se demitir da franquia após um processo por difamação contra um tabloide britânico que o rotulou de espancador de esposas. O tribunal decidiu contra Depp, prejudicando ainda mais sua reputação e perspectivas de carreira. O juiz que indeferiu a ação disse que um recurso não tinha uma perspectiva razoável de sucesso. O impacto desses acontecimentos na carreira de Depp foi inegável. Sua capacidade de conseguir papéis em filmes de grandes estúdios tornou-se cada vez mais difícil, e seus ganhos sofreram um impacto substancial. As alegações e as consequências subsequentes não afetaram apenas sua vida profissional, mas também tiveram um impacto profundo em sua vida pessoal. O legado de Johnny Depp. Nascido John Christopher Depp II em 9 de junho de 1963, em Owensboro, Kentucky, Depp era o caçula de 4 irmãos. Seus pais, Betty Sue Palmer e John Christopher Depp, eram garçonete e engenheiro civil, respectivamente. A casa dos Depp era uma mistura de personalidades contrastantes, com o temperamento ardente de Betty Sue frequentemente entrando em conflito com a natureza reservada de John Christopher. A família Depp se mudava com frequência, morando em mais de 20 locais diferentes, antes de finalmente se estabelecer em Miramar, Flórida. Apesar dos desafios em casa, Depp encontrou conforto na música. Aos 12 anos de idade, ele pegou um violão e descobriu uma paixão. O interesse de Depp pela música rapidamente se transformou em uma busca completa. Ele formou uma banda chamada The Kidds, que obteve algum sucesso local na Flórida. A banda tocou em vários locais e até abriu shows para artistas famosos como Iggy Pop. A dedicação de Depp à música ficou evidente quando ele abandonou o ensino médio aos 16 anos para se concentrar em sua crescente carreira musical. A jornada do The Kidds não foi isenta de desafios.
A banda teve dificuldades para entrar no cenário musical convencional, e logo surgiram dificuldades financeiras. Apesar desses contratempos, Depp continuou comprometido com seu sonho. Foi nessa época que ele conheceu Lori Ann Ellison, uma maquiadora que se tornaria sua primeira esposa, e desempenhou um papel fundamental na vida de Depp, apresentando-o ao ator Nicolas Cage. Cage viu potencial em Depp e o incentivou a tentar a carreira de ator. Intrigado com a perspectiva, Depp decidiu tentar, vendo isso como um desvio temporário de sua carreira musical. Mal sabia ele que essa decisão levaria a um novo e empolgante capítulo em sua vida. A primeira incursão de Depp como ator foi um pequeno papel no filme de terror A Nightmare on Elm Street, em 1984. No papel de Glenn Lantz, uma das vítimas de Freddy Krueger, o desempenho de Depp chamou a atenção do público e de especialistas do setor. O sucesso do filme marcou o início da jornada de Depp em Hollywood, abrindo portas para outras oportunidades no mundo do cinema e da televisão. Após sua estreia, Depp continuou a aprimorar sua arte, assumindo vários papéis que demonstraram sua versatilidade como ator. Sua grande chance veio em 1987, quando foi escalado para a série de televisão 21 Jump Street. A série acompanhava um grupo de policiais de aparência jovem que se disfarçavam em escolas de ensino médio para solucionar crimes. A interpretação de Depp do policial Tom Hanson rapidamente conquistou o coração dos telespectadores, levando-o ao status de ídolo adolescente. Em 1990, Depp saiu de 21 Jump Street e começou a redefinir sua carreira. Ele procurou papéis que refletissem seu desejo de ultrapassar os limites e desafiar as expectativas. Esse período de exploração levou a uma série de papéis em diversos filmes que demonstraram a versatilidade de Depp como ator. No mesmo ano, ele estrelou Cry Baby, uma comédia musical dirigida por John Waters. O filme, que parodiava o gênero rebelde adolescente, permitiu que Depp exercitasse seus músculos cômicos. No mesmo ano, Depp assumiu o papel de Edward Mãos de Tesoura, no filme de mesmo nome, marcando o início de uma longa e frutífera colaboração com o diretor Tim Burton. Edward Mãos de Tesoura foi um sucesso comercial e de crítica, e o retrato de Depp do estranho gentil e incompreendido repercutiu entre o público do mundo todo. A colaboração de Depp com Tim Burton provou ser um ponto de virada em sua carreira. Os dois compartilhavam uma sinergia criativa única, e sua parceria produziria alguns dos filmes mais memoráveis e icônicos da história do cinema. Durante todo o início da década de 1990, a carreira de Depp foi caracterizada pela disposição de assumir riscos e pela recusa em aderir às expectativas de Hollywood. Seu compromisso com a autenticidade e a exploração artística tornou-se uma marca registrada da carreira de Depp, diferenciando-o de seus contemporâneos e estabelecendo-o como um dos atores mais atraentes de sua geração. O sucesso de Piratas do Caribe fortaleceu o status de Depp como um dos principais atores de Hollywood, provando que sua abordagem não convencional aos papéis poderia repercutir entre o público convencional. Como a franquia continuou a crescer, a interpretação de Depp do Capitão Jack Sparrow tornou-se icônica, estabelecendo-o ainda mais como um dos atores mais versáteis e amados de sua geração. Ele ganhou um Globo de Ouro em 2007 por O Barbeiro Demoníaco da Rua Fleet. Sua interpretação do Chapeleiro Maluco em Alice no País das Maravilhas, de Burton, em 2010, demonstrou ainda mais sua capacidade de dar vida a personagens fantásticos. Apesar do início promissor de Johnny Depp, sua vida foi conturbada. Seu casamento com Ellison terminou em divórcio em 1985 e sua banda, The Kids, foi dissolvida. No entanto, esses contratempos só aumentaram a determinação de Depp em ter sucesso em Hollywood. Ele mergulhou em aulas de atuação, aprimorando sua arte e se preparando para a próxima oportunidade. Os relacionamentos de Johnny Depp têm sido tão cativantes e tumultuados quanto suas atuações na tela, muitas vezes virando manchetes e alimentando a intriga do público. Ao longo dos anos, os envolvimentos românticos e a vida familiar de Depp têm sido objeto de muita especulação e fascínio, revelando um indivíduo complexo e multifacetado que enfrenta os desafios do amor e da fama. O primeiro casamento de Depp foi com a maquiadora Lori Ann Ellison, em 1983. O casal se conheceu por meio da banda de Depp, The Kids, da qual o irmão de Ellison era o baixista. Embora seu casamento tenha durado pouco, terminando em divórcio em 1985, Depp e Ellison mantiveram um relacionamento cordial ao longo dos anos. Após seu divórcio, Depp iniciou uma série de relacionamentos de alto nível com várias figuras notáveis do setor de entretenimento. No final da década de 1980, ele estava noivo da atriz Sherilyn Fenn, que conheceu no set do curta-metragem Dummies. Embora o noivado tenha sido cancelado, os dois permaneceram amigos e continuaram a falar com carinho um do outro. Em 1990, Depp começou um relacionamento com a atriz Winona Ryder.
depois de conhecê-la na estreia de Great Balls of Fire. O romance deles rapidamente se tornou um dos pares mais comentados de Hollywood, e Depp ficou famoso por ter feito uma tatuagem com a inscrição Winona Forever em seu braço. O casal ficou noivo por um tempo, mas o relacionamento terminou em 1993. Apesar do rompimento, Depp sempre falou de Ryder com admiração e respeito. O próximo relacionamento significativo de Depp foi com a supermodelo britânica Kate Moss, com quem namorou de 1994 a 1998. Seu romance apaixonado e muitas vezes cheio de histórias era caracterizado por demonstrações públicas de afeto e brigas ocasionais. Embora o relacionamento tenha terminado, Depp e Moss expressaram respeito mútuo e carinho um pelo outro em entrevistas posteriores. O casal teve uma filha, Lily Rose Melody Depp, nascida em 1999, e um filho, John Jack Christopher Depp III, nascido em 2002. Durante seu relacionamento de 14 anos, Johnny Depp e Vanessa Paradis dividiram seu tempo entre residências na França e nos Estados Unidos, proporcionando um ambiente acolhedor para seus filhos, longe dos olhares curiosos da mídia. Apesar de sua vida familiar aparentemente perfeita, Depp e Paradis anunciaram sua separação em 2012. A separação foi amigável, com ambas as partes expressando o compromisso de serem copais de seus filhos e mantendo uma forte amizade. Depp sempre creditou a Paradis o fato de tê-lo ajudado a enfrentar os desafios da fama e de ter lhe proporcionado um senso de base e estabilidade. Após sua separação de Paradis, Depp iniciou um relacionamento com a atriz Amber Heard, que conheceu no set de filmagem de The Rum Diary em 2009. O casal se casou em 2015, mas a união durou pouco e foi repleta de controvérsias, pois Heard pediu o divórcio em 2016, acusando Depp de maltratá-la. Apesar dos desafios pessoais e legais que Depp enfrentou, seu impacto em Hollywood é inegável. Seus papéis icônicos, como o do Capitão Jack Sparrow, na franquia Piratas do Caribe, garantiram-lhe para sempre um lugar na história do cinema. Se você gostou deste vídeo, clique no link para ver mais.